Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre esse tema que é de fundamental importância para a saúde pública, e a nossa aula tem como título Saúde, Fadiga e Estresse, marcadores da saúde física e mental da população. Eu agradeço ao convite da comissão organizadora para se fazer presente mais uma vez aqui na terceira edição do Congress PUC, e também a vocês que estão aqui presenciando o congresso pela atenção. Eu me chamo Abimael de Carvalho, sou fisioterapeuta graduado pela Universidade Estadual, já atuo na fisioterapia há 4 anos, atualmente sou mestrando em saúde em ciências do movimento pela Universidade Federal e possuo especialização em nível de residência em saúde da família, também pela instituição formadora UESP. Então, vou falar para vocês sobre essa associação entre sono, fadiga e estresse, e falando um pouco sobre o desempenho físico no dia a dia. Então, sou apaixonado em promover saúde, gosto das pesquisas relacionadas à performance, à qualidade de vida, e convido a vocês para descobrir um pouco mais sobre esse universo que é o sono. Inicio essa apresentação fazendo essa pergunta para vocês. Como vai a qualidade do seu sono? Vocês acreditam que existe alguma associação entre sono, fadiga e estresse? Então, acredito que devem surgir diversas respostas entre vocês, e é uma conversa que surge no café, que surge durante o almoço, ao longo de alguma aula, porque dormir é muito bom, mas nem todo mundo tem um sono de qualidade. Então, a gente vai entender melhor a fisiologia do sono, quais são os hábitos que podem ser adotados para que o sono ele se torne um sono de qualidade, um momento de descanso, que seja satisfatório. Então, muitas das vezes, nós tratamos esses elementos com acontecimentos isolados. Falo do sono, da fadiga e também do estresse. Dormimos mal e a gente pode até pensar, nossa, mas foi apenas uma noite ruim. Mas nós estamos cansados e ficamos sempre repetindo essa frase. É só uma fase, talvez. Mas daí vem o estresse, a gente começa a normalizar que isso faz parte do trabalho, que isso faz parte do processo da graduação, porque eu sei que muitos estudantes, ao longo do curso, eles acabam desenvolvendo insônia, acabam desenvolvendo outros problemas relacionados ao sono. Mas tem como ter um bom rendimento no trabalho, existe a possibilidade de ter um rendimento significativo em relação à universidade, à escola, tendo um sono de qualidade. Mas será que é tão simples assim ter um sono de qualidade? Então, quando a gente começa a falar sobre esses fatores e quando eles começam a acumular, o nosso corpo ele vai respondendo. E nem sempre o nosso corpo ele responde de uma forma satisfatória. Então, essas respostas, essas perguntas que fiz para vocês no início da apresentação, elas podem aparecer na saúde física, na saúde mental, também nos relacionamentos, seja que tipo de relacionamento for, e também na capacidade de trabalhar ou de tomar alguma decisão. Então, até para tomar decisões, nós precisamos ter um sono de qualidade. Então, hoje eu quero convidar vocês para ter um olhar diferenciado para todos esses sinais relativos a um sono de qualidade ou não. Esses sinais, eles não são fraquezas. Muitas vezes, entendemos esses sinais como fraquezas do nosso corpo. Mas vamos passar a interpretar, a partir dessa aula, todos esses sinais como algumas informações que o nosso organismo está e vai continuar nos oferecendo. Até porque, muitas vezes, o nosso corpo ele começa a falar muito antes que a gente comece a perceber a gênese de algum problema. Então, antes de algum problema começar, de fato, a ser instalado, nosso corpo ele já apresenta esses sinais. Então, como é que vai a qualidade do seu sono? É uma pergunta que não pode deixar de ser realizada no dia a dia, até porque nós precisamos sempre avaliar esse quesito. A gente se preocupa com diversas outras questões, com uma dor no ombro, falo isso porque eu sou fisioterapeuta, com uma dor no joelho, com a performance em alguma atividade física, mas nem sempre a gente dá a devida importância para o sono. E o sono, ele é um fator muito importante para que outras condições, elas não sejam tão agravadas. Então, como é que foi a sua noite de sono? Como é que foi a sua última noite de sono? Você acordou realmente cansado?
ou você acordou cansado, mesmo tendo passado várias horas na cama, porque é sempre oportuno a gente conversar que existe a questão da quantidade de horas dormidas e também a qualidade de horas, a qualidade do seu sono, porque o indivíduo ele pode dormir 4 horas, 5 horas, não é o que é recomendado, mas ele pode ter aquela percepção de que teve uma noite de sono satisfatória. Ou tem aquelas pessoas que conseguem dormir entre 8 a 10 horas, que já é o recomendado, mas é aquela pessoa que acorda cansada, que teve a sensação de que ela foi atropelada, por exemplo. Outra pergunta que eu posso deixar para vocês é o seguinte: vocês acreditam que existe alguma associação aqui entre o sono, a fadiga e o estresse? Porque quem já percebeu que depois de uma noite ruim, a pessoa pode ficar um pouco irritada, diminuir a concentração em alguma atividade que ela realiza, ou até menos produtiva, também já faz parte aqui dos sinais que a gente começa a notar quando a pessoa não tem um sono de qualidade. Então, essa percepção é muito importante, porque ela vai mostrar justamente que nós não podemos analisar esses três fenômenos, sono, fadiga e estresse, de forma isolada. Então, o sono ele vai influenciar a recuperação do indivíduo. Essa recuperação, de certa forma, ela vai interferir na fadiga, e a fadiga ela vai atuar de forma muito pertinente também, porque a fadiga vai modificar justamente a nossa capacidade de lidar com as demandas do dia a dia. Então, isso pode aumentar também a percepção de estresse. Então, essa ideia ela precisa ser guardada, que existe sim essa associação entre sono, fadiga e estresse, porque ela vai ser justamente o fio condutor da nossa conversa. Uma das pesquisas que já desenvolvi ao longo da graduação foi justamente buscar trabalhar com variáveis relacionadas ao sono, a qualidade desse sono entre os acadêmicos, principalmente entre a pandemia de Covid-19. Outro estudo que realizei também dentro da graduação, por meio de iniciação científica, foi justamente relacionando o sono ao consumo de tabaco e também de álcool entre adolescentes, para verificar se havia aqui alguma associação entre essas variáveis. Hoje, através do mestrado, eu já desenvolvo pesquisas voltadas para os corredores amadores, para trabalhar o sono e também um aplicativo preditivo de fadiga entre esses corredores. Então, a gente vai trabalhar também, lógico, com esse olhar voltado, sempre voltado para a performance do indivíduo, seja qual for o ambiente onde ele está inserido, qual atividade ele vai realizar. Então, quando a gente fala em performance, especialmente no ambiente profissional, ou também no ambiente acadêmico, a gente já pensa rapidamente em metas, em planejamento, em produtividade, em indicadores e também em resultados, porque a gente sempre se cobra em relação aos resultados. Mas existe algo anterior a tudo isso, que precisa ser considerado. É justamente que o organismo, ele tem que produzir esses resultados, mas o organismo também vai dar esses sinais de fadiga. A performance ela também vai começar nas decisões biológicas que nós realizamos diariamente, como a gente dorme, como a gente respira, como realizamos os movimentos corporais e também como permitimos que o nosso corpo ele se recupere. Então, nessa conversa, nós podemos trabalhar 4 pontos. Então, primeiro é importante compreender o que é que acontece fisiologicamente quando saímos de um estresse pontual para um estado de desgaste. Então, esse é o ponto de partida, é saber, relacionando aqui a fisiologia, todo mundo gosta, tenho certeza disso, quando a gente sai de um estresse pontual para um estresse de desgaste. O segundo ponto que é importante considerar é que descanso não deve ser visto como uma perda de tempo. Muitas das vezes muitas pessoas têm essa percepção de que descansar é perder tempo. No tempo que eu poderia estar produzindo alguma coisa, escrevendo um artigo, realizando alguma outra atividade, eu vou dormir. Mas é importante dormir, justamente para que a memória seja consolidada, para que outras funções, elas continuem ativas. Um terceiro ponto é justamente aprender a reconhecer esses sinais que estamos conversando, porque o nosso corpo, ele vai mostrar que ele chegou no limite. Então, esse limite, ele precisa ser respeitado. E, finalmente, a gente precisa pensar em estratégias que podem ser incorporadas na nossa rotina.
Então, não existe uma alta performance sustentável em um organismo que esteja esgotado. Então, é uma coisa que a gente precisa guardar. Essa informação precisa ser levada em consideração, que o nosso organismo ele vai emitir esses sinais e que o nosso corpo ele pode apresentar esse esgotamento. Nesse próximo slide, vocês podem observar essa curva, esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é muito importante que vocês compreendam como acontece toda essa tríade aqui. Então, esse slide ele vai mostrar essa progressão que é importante. Então, no primeiro estágio, nós temos o estresse agudo. Aqui nós temos um desafio. O organismo ele vai responder e quando a situação passa, vai acontecer o processo de recuperação. Já no segundo estágio, que vocês podem acompanhar através do slide, nós temos o estresse mantido. Então, é aquele indivíduo que já está mantendo aquele estresse por muito tempo. Ou seja, o corpo ele permanece em alerta, mesmo quando não existe mais ali uma espécie de ameaça imediata. Então, não tem mais nenhuma uma ameaça, nenhum risco, mas o corpo ele continua em estado de alerta. Já no terceiro ponto, nós temos aqui no slide a chegada da fadiga crônica. Então, vocês podem observar. Primeiro ponto, estresse agudo. O segundo, estresse mantido, que é o corpo em estado de alerta, quando a ameaça já não existe, a ameaça já se foi, mas o corpo está em estado de alerta. E, por fim, nós temos aqui antes da última fase, nós temos a fadiga crônica. Na fadiga crônica, nós já temos o esgotamento físico. E esse esgotamento físico, ele começa a ficar cada vez mais evidente e pode não ser possível restaurar aquela sensação de descanso. Pode não ser suficiente. Já no quarto estágio, nós já temos aqui o que a gente conhece como burnout, que é quando nós já falamos aqui de uma situação muito mais complexa. Então, é por isso que é importante sempre manter alerta, sempre estar em estado de alerta, para que a gente não venha chegar nessa última fase. Então, o mais importante aqui é justamente perceber essa progressão, que ela pode acontecer, por muitas vezes, de maneira silenciosa. O indivíduo ele não tem a observação dos primeiros sinais, ou ele vai negligenciando aqueles sinais. Então, a gente tem que reconhecer esses sinais antes que o nosso organismo ele chegue no limite. Aí, outra pergunta que deixo para vocês, para que vocês possam refletir, é o seguinte: em qual desses estágios vocês acreditam que muitas pessoas só percebem que precisam mudar alguma coisa? No próximo slide, a gente começa a falar mais sobre o burnout. Então, traz aqui a matriz do esgotamento. Aqui, vocês podem perceber que existe uma diferença muito importante entre estar cansado e falar de burnout. Então, esse slide ele vai apresentar três dimensões fundamentais, que é a exaustão, o distanciamento e a queda de eficácia. Essa exaustão, ela já vai aparecer quando o indivíduo tem aquela sensação de esgotamento físico e mental, mas é uma sensação constante. Durante quase as 24 horas do dia, aquela pessoa tem essa percepção de que ela está o tempo todo cansada, esgotada. Esse distanciamento, ele já pode surgir como uma espécie aqui de cinismo, aquele afastamento emocional, ou uma relação cada vez mais fria com o próprio trabalho, com as relações que envolvem a graduação. Acredito que aqui no evento, muitas pessoas de diversas categorias profissionais se fazem presente. Então, é uma coisa que vocês vão estudar bastante, essas associações, vão ouvir falar bastante sobre isso. E nós temos também a queda da eficácia. A queda da eficácia, ela já vai acontecer quando a pessoa começa a perceber alguma redução da produtividade ou também da sensação de realização. Existe também esse fato, o indivíduo ele pode ser produtivo, mas ele não tem aquela percepção de que está fazendo o ideal, que ele sempre encontra aquele motivo que ele tem que fazer um pouco mais. Então, a gente não pode banalizar esse termo burnout. Nós não estamos falando simplesmente aqui de um cansaço depois de um dia difícil. Vocês observam que, para chegar no burnout, teve uma progressão, que vai desde a exaustão, aquela exaustão física, até a queda de eficácia. Então, a gente fala de um fenômeno muito grande, um fenômeno muito complexo. Então, na verdade, trata-se de algo que acontece no meio laboral, relacionado a um fenômeno ocupacional. Então, ele já vai estar aqui
associado a estresse crônico, seja no trabalho, seja em algum local onde você desenvolve uma atividade. Mas, antes de chegar a esse ponto, a gente sabe que o corpo ele vai emitir todos esses sinais. Agora, apresento para vocês o painel de controle do corpo. Aqui no painel de controle do corpo, mais uma vez aqui, vocês podem observar, o slide ele mostra a diferenciação da exaustão, do distanciamento, da queda da eficácia, e sempre relacionado aqui com a falta de realização individual e também profissional do indivíduo. Aqui nós temos contato com algumas informações que são muito pertinentes. O nosso organismo, ele possui uma espécie de painel de controle. Então, alguns sinais, eles podem aparecer em algumas dimensões. Eu trouxe para vocês 3 dimensões. Então, nos sinais físicos, podemos perceber a fadiga, é uma fadiga persistente ao acordar. O indivíduo pode apresentar também tensão muscular, ou então aquele sono que ele deixa de ser reparador. Eu já havia exemplificado para vocês anteriormente que algumas pessoas, elas podem não apresentar um sono de qualidade, mesmo quando aquela quantidade de horas ela parece ser significativa. Isso vai depender, vai variar de indivíduo para indivíduo. Temos também outra classificação, que é em relação aos indivíduos. Se o indivíduo é matutino, se ele é vespertino, tem pessoas que conseguem realizar atividades com uma maior significância no final da tarde, outras pela manhã. Então, tudo isso é considerado dentro do estudo do sono. Então, falei para vocês que nos sinais físicos, um dos primeiros sinais que podemos observar é justamente a fadiga. Mas, em detalhe, essa fadiga ela tende a ser persistente. Já nos emocionais, outros fatores podem surgir, outros sinais, como a própria irritabilidade, aquela pessoa que sempre está inquieta, a ansiedade ou aquela sensação constante de esgotamento. Outros sinais podem estar relacionados com o próprio comportamento. É a queda da produtividade, é o isolamento, o indivíduo ele começa a se isolar no trabalho, começa a se isolar no curso, na universidade, e ele passa também a procrastinar. Então, é uma outra característica também marcante dentro dos sinais comportamentais. Então, o problema é que muitas pessoas, elas percebem esses sinais e tentam, de alguma forma, continuar funcionando. E o corpo, ele não vai permitir que isso aconteça. Como assim? Então, essa pessoa passa a realizar algumas estratégias. Toma mais café, ela aumenta o ritmo nas atividades que realiza, elas trabalham por um tempo prolongado, e também elas começam a ignorar aquilo que o organismo começa a comunicar. Então, é importante reconhecer sempre esse sinal e entender também que ele não significa automaticamente estabelecer um diagnóstico. Só através desses sinais você não estabelece um diagnóstico. Então, significa perceber que alguma coisa ali merece atenção. Trazemos aqui para vocês o elo central da recuperação, que é justamente o sono. Aqui tem uma coisa muito importante, que a gente chega a um dos elementos mais importantes da nossa conversa. Então, existe uma ideia equivocada de que dormir significa parar de produzir. Mas nós podemos olhar para essa questão através de um outro ângulo, porque o sono é justamente um dos momentos em que o organismo ele trabalha na recuperação. Então, enquanto a gente dorme, a gente consegue processar algumas informações, acontece a consolidação da memória, a recuperação dos tecidos do nosso corpo e também a regulação do organismo que mantém daquela forma e vai acontecendo. Então, é por isso que eu sempre falo essa frase, que o sono, e gosto muito dessa frase, que o sono não é o momento em que a produtividade para, é justamente o momento em que ela é reconstruída. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente consegue dormir melhor, a gente deixa de ter aquela percepção de que dormir bastante ou dormir bem é um desperdício, e a gente passa a fazer alguma estratégia para que esse sono ele realmente aconteça. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa higiene do sono. Então, a higiene do sono é uma das estratégias que podem ser implementadas para que o sono ele se torne um sono reparador, um sono de qualidade. Agora, a gente tem outra questão muito importante que a gente precisa discutir, que é justamente em relação a esse ciclo vicioso do cortisol. Isso tem demandado muitas expectativas, tem demandado
muitas reflexões dos estudiosos, porque é um ciclo que, como vocês podem observar nesse slide, ele começa através de um período de estresse intenso. Então, esse estado ele pode contribuir para um sono ruim, ou então um sono que é fisiologicamente insuficiente. Então, se à noite ela não promove uma recuperação adequada, a pessoa pode despertar naquele estado de alerta. E o que é que vai acontecer no dia seguinte? Então, no dia seguinte, a pessoa chega com novas demandas, com menos recursos para lidar também com essas demandas. Então, vai surgindo cada vez mais estresse. Então, surge o estresse, novamente vem as dificuldades de recuperação, e esse ciclo ele tende a repetir. Então, é por isso que dizem que é o ciclo vicioso. É por isso que a gente precisa olhar para o sono e para o estresse como elementos que podem ali se retroalimentar. Então, às vezes, a gente tenta resolver apenas o sintoma do dia, e a gente não percebe, não vai perceber, muitas das vezes, que nós estamos presos nesse ciclo. Então, quando a recuperação ela falha de forma repetida, o dia seguinte ele começa mesmo de estarmos preparados para ele. Por isso que é sempre muito bom ficar atento para que isso não venha a acontecer. É durante o sono, como já falei para vocês, que o nosso organismo ele se recupera. E é durante o sono também onde as nossas funções elas são restabelecidas, porque o nosso corpo ele não para. Então, o que vai acontecer aqui? Então, quando esse ciclo ele ganha velocidade, o indivíduo ele tende a apresentar um nível de estresse mais elevado. E, através disso, ele pode, sim, adotar alguns hábitos que não são saudáveis, como já falei para vocês, que é o uso do tabaco, é o uso do álcool, o próprio uso de substâncias ricas em cafeína para se manter ativo durante o dia. Mas tudo isso vai se retroalimentando. Aqui são algumas decisões, eu vou intitular como decisões que nós podemos tomar para que o sono ele se torne de qualidade. Então, uma noite ruim, ela não vai terminar quando o despertador toca. É uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, ela pode acompanhar a pessoa durante todo o expediente. Essa noite ruim, ela pode acompanhar durante todo o processo ali de graduação que você esteja desenvolvendo. E outra coisa que a gente precisa acompanhar durante todo esse processo é justamente em relação à atenção. E em relação à atenção, a gente sabe que na atenção ela vai aumentar a dificuldade de concentração e a vulnerabilidade às distrações. Então, aquela pessoa, ela já não consegue mais se concentrar nas atividades que ela precisa realizar. É entrega de um relatório, pode ser uma prova muito difícil que ela precisa fazer, e ela não consegue se concentrar justamente porque ela não tem um sono de qualidade. E ela está muito vulnerável às distrações. Qualquer coisa que venha acontecer vai distrair aquele indivíduo. Outra coisa é em relação às implicações na memória. Então, falamos que o sono é muito importante porque ele vai ajudar na consolidação da memória. Então, informações importantes podem não ser consolidadas de forma adequada. Outra coisa importante é em relação à tomada de decisão. Então, o julgamento do indivíduo pode ficar um pouco mais lento. As pessoas que não têm um sono adequado, não têm um sono reparador, elas possuem uma certa lentidão aqui no julgamento e também nas possibilidades de erros que podem acontecer e que se mostram bem significativos. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar são as implicações de um sono ruim no estado em relação ao humor. Então, a pessoa que não tem um sono adequado, ela sempre se mostra com sinais de irritabilidade. E essa irritabilidade pode gerar algum atrito desnecessário nas relações profissionais, na relação professor e aluno, bem como em qualquer outro tipo de relação que essa pessoa estabelece e vínculo com outras pessoas. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente precisa compreender que existem todos esses fatores, que são muitos fatores, tanto humanos quanto biológicos, que podem interferir nesse processo. Mas vamos conversar agora sobre recuperação. Da mesma forma que temos essas implicações, a gente pode falar sobre as formas de recuperar, de ter uma qualidade de sono. Então, claro, não existe uma solução única ou uma espécie de mágica para prevenir o esgotamento físico e mental. Então, esse slide ele vai apresentar três dimensões que precisam funcionar em conjunto. A primeira dimensão é a dimensão micro,
que ela vai estar relacionada aos hábitos individuais e também a higiene do sono. Já a segunda dimensão é uma dimensão física, que ela vai envolver o corpo, os movimentos, os mecanismos de regulação. E nós temos ainda uma dimensão macro. Essa dimensão macro, ela vai estar relacionada à cultura e também ao ambiente de trabalho, ao ambiente de estudo que o indivíduo está inserido. Por isso que é sempre oportuno, porque seria injusto colocar toda a responsabilidade sobre o indivíduo. A gente nunca pode fazer isso, colocar toda a responsabilidade de um sono, de uma noite ruim no indivíduo. É preciso investigar todo o cenário onde ele está inserido. Então, não adianta dizer para uma pessoa cuidar do sono se ela está inserida em uma cultura que glorifica, por exemplo, o excesso de trabalho, aquela produtividade em larga escala, a todo custo, e também a disponibilidade desse indivíduo. Então, essa performance sustentável, ela vai surgir justamente quando essas três dimensões começam a conversar entre si. Vamos falar agora sobre a noite reparadora. O que é que acontece quando temos a possibilidade de ter uma noite reparadora, a arquitetura de uma noite reparadora. Então, nós vamos começar justamente pelo que está mais próximo do nosso controle cotidiano. Então, uma boa noite, ela vai começar justamente quando nós adotamos algumas estratégias. Falei para vocês a própria higiene do sono. Mas sempre digo que dormir é muito mágico. Você encosta a cabeça no travesseiro e muitas pessoas têm uma facilidade muito grande já de dormir. Mas outras pessoas não são assim. Claro, a gente precisa ter cuidado com outras coisas. Voltando para a parte da higiene do sono, é importante ter cuidado com os estimulantes, como o próprio café. É preciso reduzir a exposição às telas, principalmente ali 30 minutos antes de dormir. Podemos fazer um ritual de desaceleração em um ambiente que seja adequado para ajudar a sinalizar ao nosso corpo que chegou ali o momento de reduzir o estado de alerta. Reduzir também a luminosidade nesse quarto. E aquele quarto ele precisa ter um ambiente que seja propício para que o sono aconteça. Um ambiente que não seja com ruídos. É sempre importante ter um ambiente que seja tranquilo, que seja calmo. Outro ponto que a gente precisa conversar é justamente em relação à consistência. Então, o nosso organismo ele vai responder, está habituado a responder a ritmos. Então, quando a gente mantém horários relativamente regulares para dormir ou para acordar, pode ser ali um fator que possa nos ajudar. Então, nós não precisamos transformar ali isso, de certa forma, numa rotina, impossível de cumprir. Mas, com a adoção de alguns hábitos hoje, outros hábitos amanhã, vocês vão observar que o sono ele pode se tornar mais fácil. Mas uma pergunta que a gente pode ficar é justamente essa: o que é que eu posso modificar na minha rotina para favorecer uma noite mais reparadora? Então, se você já colocou em prática algumas dessas dicas, continue colocando. Se algumas dessas dicas você ainda não conhecia, ou se você tem alguma certa dificuldade, precisa conhecer um pouco mais, eu te convido a implementar. Você pode ter certeza que o teu sono vai se tornar de uma qualidade superior. Outra dimensão que a gente pode conversar é sobre o corpo como regulador. Então, a gente já olha para algo que eu conheço de perto enquanto fisioterapeuta, que é justamente o corpo, por trabalhar com o movimento. O estresse ele não vai acontecer apenas na nossa mente. Então, muita gente tem essa concepção errada de que o estresse ele vai iniciar somente na nossa mente. Ele pode aparecer na rigidez que o indivíduo apresenta no pescoço, na região cervical, naquela pessoa que a gente observa que tem um ombro mais elevado que o outro, na respiração ofegante ou respiração mais curta, na tensão muscular e também até nas alterações posturais. Sim, o indivíduo que apresenta algum tipo de alteração postural, ele pode ser ali um indicativo de qualidade do sono ruim. Então, é por isso que algumas estratégias corporais, elas podem fazer parte do processo de recuperação, do processo de consolidação de um sono saudável. Para isso, vocês podem realizar alguns alongamentos, que vocês podem aprender no YouTube, mas procurem, ou então em alguma rede social de algum profissional que vocês conheçam, que fazem essas indicações de qualidade. Podem realizar exercícios respiratórios, atenção à própria postura, como já foi mencionado, e na realização de algum exercício que vocês podem realizar na academia, ao longo do dia, por exemplo. A respiração, ela é particularmente muito interessante, porque ela justamente oferece uma estratégia simples de desaceleração. Então, antes de dormir, vocês podem
colocar em prática também essas dicas de movimentos, de alongamentos, de respiração, ou até o uso de alguma música, uma música calma, de chuva, de algum pássaro. Eu sei que muita gente consegue dormir e dorme bem com esse tipo de estímulo. Então, e o movimento é fundamental também, sempre associado com essas dicas. Então, o nosso corpo ele não foi feito para permanecer 8, 10 ou até 12 horas praticamente imóvel, mas nós podemos realizar esse descanso. Então, sempre gosto de falar que é importante dar-se tempo para que a gente consiga descansar. Então, vocês podem percebam, por exemplo, os ombros de vocês. Nesse momento, vocês podem, de onde vocês estão assistindo essa aula, seja em casa, na universidade ou no trabalho, vocês podem, nesse momento, visualizar os ombros de vocês, vocês podem realizar uma avaliação, se eles estão altos, se tem um mais relaxado, ou outro está tenso, ou até mesmo verificar como está a respiração de vocês nesse exato momento, porque isso pode ser indicativo também da qualidade do sono de vocês. Então, até aqui, nós falamos muito do indivíduo. Agora a gente precisa falar de organização. Então, é falar da adoção de bons hábitos para que o ambiente de trabalho, para que o ambiente na universidade, ele seja também um local que incentive justamente a qualidade do sono. É importante sempre falar da qualidade do sono, e para quem trabalha, para os profissionais que acompanham essa aula, esse evento, é sempre importante saber que aquele local de trabalho, ele não precisa ser um local adoecedor. A gente pode trabalhar com a educação permanente em saúde, sempre pensando aqui em uma recompensa. E a recompensa é a qualidade de vida. Então, a gente pode já pensar também em uma cultura. Dentro dessa cultura, além da educação permanente em saúde, a gente fala da produtividade sustentável. Ou seja, não significa produzir o máximo possível hoje, mas significa sempre continuar produzindo com qualidade ao longo do tempo. Então, uma empresa, um ambiente de trabalho ou no ambiente da universidade, ele não precisa ser um ambiente adoecedor para alcançar resultados. Então, falo para vocês que chegamos até aqui, tendo contato com a importância de cuidar do corpo, do ritmo de vida, do descanso, mas sem abrir mão, claro, da produtividade. Então, na verdade, aqui a gente fala justamente das condições necessárias para sustentar o nosso organismo, o nosso desempenho ao longo do tempo. Mas por quanto tempo? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente já projeta um futuro. Enquanto aluno, eu vou me tornar um profissional, eu passo um turno na graduação, quando começar a trabalhar, vou passar o dia inteiro numa clínica, no hospital. Como é que vai ser a qualidade do meu sono? Então, é por isso que, a partir de hoje, nós já podemos implementar algumas dessas estratégias, para que mais na frente, com alguma adaptação que possa ser realizada, os impactos não sejam tão significativos. Mas, de qualquer forma, é sempre muito pertinente conversar e conhecer sobre os estudos, sobre as publicações que trazem algum tipo de informação sobre o sono e as associações que os estudiosos fazem com a fadiga e com o estresse. Então, fica essa frase para vocês, que o sono não é o momento em que a produtividade para, é o momento em que ela é reconstruída. Então, podemos reconstruir a qualidade do nosso sono justamente através de todas as orientações que podemos conhecer através dessa aula. Então, realize pausas estratégicas no dia a dia, implemente todas essas estratégias nos ambientes e levem sempre adiante essas informações que vocês aprenderam. Então, agradeço mais uma vez a comissão organizadora pelo convite. Deixo aqui, para quem está assistindo o evento, esse convite. É um convite para um curso, uma oficina presencial, que será realizada aqui no município de Teresina, Piauí. Trata-se de uma oficina de produção de artigo científico, para aquelas pessoas que têm dificuldade, que não sabem estruturar
ainda um artigo científico. Precisa de um artigo científico para apresentar como TCC ou em algum congresso, algum evento, seja qual modalidade for, mas muitas das vezes são pessoas que ainda não deram o primeiro passo. Então, eu posso auxiliá-los na tomada de decisão de escrever um artigo científico. Então, vai desde a escolha do tema até a publicação desse artigo. Deixo para vocês aqui a minha rede social, Instagram, e também o meu contato, para que vocês possam tirar alguma dúvida relacionada ao curso, relacionada também a essa aula que foi ministrada. Dessa forma, agradeço e me coloco à disposição para que vocês possam sempre me acompanhar nas redes sociais e me coloco também à disposição para fazer presente nos próximos eventos. Então, lembre-se sempre que cuidar do sono, da mente, do corpo, é construir saúde hoje e qualidade de vida para amanhã. Obrigado a todos.